Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no espaço Maior Gosto Terapis. Vamos dar aqui início à leitura para Caranguejo, para novembro de 2025. Tarô, por favor. Caranguejo, Câncer, pronto. Para novembro de 2025. Imperatriz. Com a temperança. A Imperatriz está mesmo a dizer, não é? A palavra de ordem é gerar, no plano material, concretizar materialmente algo. Tenham cuidado, porque para quem não quer ter filhos, tomem os vossos cuidados, porque a Imperatriz também pode representar a gestação de um bebê. Mas aqui com a temperança diz-nos que é preciso um equilíbrio. Faz necessário haver um balanço, até talvez uma paciência, ok? Porque há aqui uma cura que está a levar demasiado tempo a ser feita. É como se vocês batessem na mesma tecla dia após dia, após dia, após dia. Tenham cuidado com isso, está bem? Porque epá, quando não há aqui muita solução para as coisas, porque nem tudo depende só do nosso querer, também depende do querer do outro. Pronto, quando não há remédio, remediado está, não é? Portanto, e essa cura, ou a gente fica eternamente preso no passado, ou a gente avança. E para a gente avançar, isso requer uma cura, e essa cura, obviamente, vai doer. Toda a cura, seja psicológica, emocional, física, toda a cura dói, sendo que é necessário a gente também fazer um esforçozinho para avançarmos. Está bem? Eu não sei porque é que estou a dizer isto, mas para alguém há de servir, é porque alguém tinha que ouvir isto. Pronto. Enfim, avançando. A Imperatriz fala-nos muito na vossa capacidade de vocês criarem algo, de vocês materializarem algo. Se calhar a compra de alguma coisa que vocês desejam há muito tempo e finalmente têm o dinheirinho junto para conseguir materializar esse dinheiro em algo, um carro, sei lá, um móvel bonito para a casa, eu não sei do que é que estou aqui a falar. Ou mesmo até desenvolver um projeto, vocês conseguem, por exemplo, vão trabalhar por conta própria a partir de agora e querem abrir uma lojinha, por exemplo, e vocês conseguem. Lá com voltas e revoltas vocês conseguem comprar um mobiliário para a loja, conseguem comprar produto para vender, para pôr lá na loja. Vocês conseguem materializar o vosso sonho. A verdade é esta. Porque a Imperatriz está ligada à manifestação física das coisas que nós queremos fazer, queremos ver realizadas, ok? Ela tem esta capacidade de gerar. Por outro lado, a Imperatriz está muito ligada também ao lado mãe. Ou seja, se nós temos aqui a carta da temperança e se nós temos aqui a indicação para as capacidades natas de ser mãe, com a carta da temperança diz-nos que vocês podem estar a atravessar um período de dificuldades com os filhos e é preciso calma. E é preciso não deixarem não se estressarem. Está bem que a gente tem que dar educação, está bem que a gente tem, e também não podemos ser permissivos ao ponto de ficar calados e ver uma coisa mal com os nossos filhos. Isso nem seria ser mãe, porque quando a gente vê que os nossos filhos não estão no caminho correto,
pá, enquanto mãe, enquanto progenitora, nós temos que ou devemos emendá-los, devemos corrigi-los. Mas depois se eu digo alguma coisa, a criança revolta-se, enerva-se, faz uma birra, atira-me com os pratos lá em casa ao chão. Pronto, isso é outra situação que também, enquanto progenitoras, nós temos que ter uma mão firme, porque não se pode deixar fazer tudo. Porque se não formos nós hoje a impor limites às nossas crianças, lá na frente é a vida que vai fazer isso. E vai, garantidamente, que lhes vai doer muito mais, porque não vinham habituados de casa a ouvir um não. Pronto. Mas isto eu não sei porque é que estou a ouvir, porque eu hoje estou com recados que eu sinceramente não sei porque é que eu estou a dar. Se calhar há aqui mães que vão concordar comigo, não é? Mas pronto, vá. Mães, pais, atenção, hein? Isto é o nosso lado materno a falar mais alto. Eu também sou mãe e pronto. E sei que a vida não é perfeita e, embora eu não, confesso que não tenho muito para me queixar dos meus, mas também sei que fui uma mãe apelidada de sargento, portanto... Hoje em dia já não preciso de o ser. Hoje em dia basta-me ser um cabo raso. Mas porque se calhar em tempo útil houve ali momentos mais tensos entre mim e as minhas crianças, as minhas crias. Pronto. Tarô caranguejo. Novembro de 2025. O que é que temos? O que é que temos para trabalho? Uma cartinha para trabalho, para caranguejo. Um as de copas. Eu vou puxar esta um bocadinho para baixo. Então, olha, melhor ainda, vou puxá-la para aqui. Não deixam de haver, aqui há espaço. E assim dá mais espaço aqui para mim. Trabalho, um as de copas. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Financeiro, um 8 de ouros. Nada mal. Amor e relacionamentos, um 7 de espadas. Fundo do deck, um cavaleiro de ouros. Vamos já tirar o Lenormand, porque eu já me adiantei aqui muito no tempo com a história da Imperatriz. Vamos já aqui compensar, porque depois o vídeo fica muito longo e as pessoas dizem que eu falo muito. E pronto. E falo. A verdade é essa. E mesmo assim, há pessoas que parecem não ouvir. Ora bem, sim, Lenormand, 2 cartas para cada uma das de tarô para caranguejo, novembro de 2025. As de copas. O 8 de ouros no financeiro. E o 7. Olha, saíram duas, é já estas duas. Pronto, é por alguma razão tinha que ser. Assim. Meus amores, então vamos lá aqui falar um bocadinho sobre isto. O as de copas, em termos de trabalho, é ótimo. Isto a mim diz-me que vocês... olha, eu vejo aqui alguém a mudar de departamento dentro da mesma empresa, para quem fica. Outros vão mudar de trabalho. Eu sei que há aqui uma mudança que vocês vão gostar muito, muito, muito. E aqui com a criança diz-me que vocês vão iniciar aqui um projeto novo. Ou dentro da mesma empresa vocês mudam de departamento, como eu estava a dizer, ou alguém aqui vai mudar de trabalho e vai adorar a nova profissão que vai desempenhar. As funções, tudo o resto. Daí a vossa capacidade de gestão, a vossa capacidade de gerar fisicamente algo está aqui mais exacerbada. Aqui com o cavaleiro diz-nos que há novidades rápidas, algo que acontece de repente. O cavaleiro também pode estar ligado a cartas, portanto a um documento escrito. Não sei se assinam um novo contrato ou se fazem uma adenda a um contrato para mudar para outro setor, para outro departamento, ou se é uma chamada para um emprego que vocês tinham mandado o currículo
e agora recebem uma notificação, venha à entrevista, estão a ver? Sei que há aqui um projeto novo e que vocês vão adorar. Há aqui qualquer mudança aqui que me diz que vocês vão gostar muito, vão iniciar algo do início, ou vão ser chamados para um projeto novo que a empresa vai desenvolver e vocês estão a ser convidados para fazer parte dessa equipa. Olha, acho que está muito bom. Só diz aqui o seguinte, com a temperança, para vocês terem equilíbrio nas vossas emoções. Ou seja, dá-me também a sensação aqui, por muito que vocês tenham aqui boas alianças no trabalho e uma boa oferta no trabalho, se calhar o ideal é não apregarem isso aos 7 ventos. Calem-se bem caladinhos, ok? Até tudo estar, os contratos devidamente assinados, vocês estarem efetivamente a trabalhar nesse projeto novo, nessa situação nova, não falem com ninguém, guardem para vocês, por alguma razão há de ser. Aquilo que o invejoso não sabe, não estraga, ok? Talvez seja por isso, talvez seja por isso e talvez seja por aqui. Até porque dentro do trabalho, muitas vezes o que não falta lá é a gente invejosa e todos a acharem que tinham direito, mas lá está, se calhar não foram dando provas ao longo do tempo daquilo que eram capazes e vocês foram. Muito provavelmente vocês mostraram serviço em momentos chaves da empresa e por isso hoje têm esta oportunidade de ingressarem aqui uma nova situação. Ou vocês virem-se a meter por conta própria, finalmente numa área que vocês gostam e se calhar bem têm vindo a estudar para isso e têm aqui a oportunidade para... Porquê? Porquê é que têm a oportunidade? Porque há aqui uma oferta. O 8 de ouros é uma carta que nos fala muito no investimento. Vocês aqui dá-me a sensação que têm vindo a fazer um trabalho árduo, talvez a juntar todo e cada tostãozinho que conseguiam, vocês juntavam todo o tostão que podiam e conseguiam, sendo que eu vejo aqui também um protetor. Eu não sei se isto é alguém que está encarnado, um pai, um amigo fiel, um patrão que gosta do vosso trabalho, mas é alguém que tanto vocês gostam da pessoa como a pessoa gosta de vocês. Pode também representar um anjo da guarda, que vos tem vindo a conduzir e vos tem vindo a mostrar que com paciência e investimento no sentido, portanto aqui é a área financeira, investir é na área financeira, era juntar o vosso dinheirinho, ou investir de maneira a irem rentabilizar esse dinheiro também. Alguém aqui vos tem guiado para que vocês se possam vir a pôr bem 2 para amanhã financeiramente. E vocês começam a ver isso agora, depois de muitos esforços, porque o 8 de ouros fala num investimento, num foco, numa mestria, o chegar a ser, o trabalhar para ser perfeito, ok? Portanto, numa área financeira, é muito, não é ambição, é um trabalho lento, é um investimento, é uma dedicação, é um comprometimento que vocês estão a ter aqui, ou que têm vindo a ter aqui, para juntar o vosso dinheirinho. E agora vocês começam a olhar para a conta bancária e a dizer assim, agora estou confortável. Mas também, se for o caso, eu vou-vos dizer a mesma coisa que disse ali. Caladinhos. Ok? Caladinhos, não contem nada a ninguém, que dos nossos dinheiros ninguém precisa de saber. Eu digo isto em muita, muita leitura. Porquê? Se a gente tem muito, vem a correr pedir. Se a gente não tem nada, afastam-se todos.
quando a gente precisar de pedir alguma coisa, não há ninguém à nossa volta. Ninguém tem, ninguém pode, ninguém quer, ninguém dá. Portanto, é assim, se não fazem parte da minha vida quando eu preciso, também não precisam de fazer parte da minha vida quando eu estou bem. Porque é nos atos que a gente conhece as pessoas. E pronto. Seja este amigo que vocês têm aqui, garanto-vos que é alguém leal a vocês, seja encarnado ou não. Mas foi alguém que vos ensinou a poupar, a juntar, para vocês terem alguma coisinha, ou que vos deu, ou que vos ofereceu alguma coisa, também pode ser o caso, né? Ser um avô, ser um pai, alguém que vos ajuda a ter uma casa, a pagar um teto, a pôr comer na mesa. Esta pessoa é para ser considerada na vossa família. Se não for de sangue, tem que ser amado como tal, ou amada como tal, está bem? É alguém que verdadeiramente quer o vosso bem, está bem? E vocês sabem ver. Caranguejo que é caranguejo, sabe, é muito intuitivo e claro, é muito protetor. Caranguejo é muito protetor dos seus. Vamos falar de amor e de relacionamentos. Aqui é que eu acho que não há qualquer coisa que não está bem, ou há qualquer coisa que agora vai ter aqui uma situação de término. Das duas uma, para um grupo de caranguejos há aqui necessidade de ter cuidado com um ladrãozinho estratégico. Nós temos aqui o 7 de espadas, que é justamente o ladrão estratégico. É aquele ladrãozinho que rouba tudo, vê o melhor momento para voltar ainda para vir buscar mais. Não se contenta em roubar só uma vez, tem que levar tudo. E então arma mentiras, arma situações, ciladas, armadilhas, para ter a oportunidade, para criar a oportunidade para vir buscar o resto a seguir. Ok? É preciso muito cuidado, porque essa pessoa, vocês não estão a ver bem quem é essa pessoa, mas é alguém que está ligada ao vosso emocional. É alguém que vocês gostam. Tomem muita atenção a isto. Se vocês estão numa separação, num divórcio, cuidado, porque o vosso cônjuge está aqui numa situação de armar uma armadilha para vos levar um bem material ou dinheiro que haja nos bancos, não sei. Cuidado. E olha, se foi dinheiro que é vosso, vocês já tinham de solteiros, ou que vocês juntaram a milhar, mas que é um dinheiro que é vosso, deram a vocês, não deram ao vosso cônjuge, deram-vos o dinheiro a vocês. Cuidado, porque esta pessoa pode vir, sabendo que este dinheiro existe, pode querer vir buscar lucros daqui. Deram-te, já estavas casado ou casada comigo, portanto eu tenho direito a metade. Cuidado com isso, está bem? Muito, muito cuidado com isso. Porque a ideia desta pessoa é trancar-vos caminhos. Estou-vos já a avisar. E está a trabalhar no oculto. Esta pessoa, o que está a fazer no oculto. Para outro grupo de cancerianos, após vocês descobrirem aqui umas armadilhas, como é que dizia o brasileiro? Arapucas. Após vocês descobrirem aqui umas armadilhas que vos foram impostas por alguém que vocês gostavam muito, não interessa se é cônjuge, se é família, se é amigos, é alguém que vocês gostavam. Eu vejo aqui o caminho a abrir-se com uma nova aliança, eu vejo aqui uma oferta que pode vir realmente aqui, e uma oferta até se calhar a nível financeiro. Alguém que levou muito, muito tempo, levou muito tempo a trazer aqui uma oferta financeira. Isto em amor até se pode dizer a coisa de outra maneira. Alguém que tem estado na vossa vida há muito tempo, com vontade de trazer uma oferta emocional, mas essa pessoa também é uma pessoa que está bem na vida e não quer entregar o seu dinheiro, o seu ouro a qualquer um. Tem que ser a uma pessoa que realmente lhe seja fiel, leal.
e sabe que vocês passaram aqui se calhar um mau bocado recentemente com alguém e que está a levar muito tempo, está a levar demasiado tempo vocês a curarem. Assim que vocês curarem esta dor, esta pessoa vai se apresentar. Mas enquanto vocês não curarem esta dor, é como se vocês bloqueassem os vossos caminhos. Vocês mesmos com a vossa dor, com a vossa agonia, é que bloqueiam os caminhos. Eu não estou a dizer para abrirem caminhos para outras pessoas, mas estou a dizer, curem, porque essa dor toda que vocês têm em exagero, porque caranguejo, quando ama, ama com muita intensidade e com muita força. Portanto, quando sofre, sofre com a mesma intensidade e com a mesma força. O facto de vocês não conseguirem curar uma dor do passado, estarem permanentemente ressentidos com alguém, isso vai-vos trazer doença física. Todas as doenças são psicossomáticas, vêm do foro emocional. Estou a falar de doenças que se desenvolvem ao longo do tempo no corpo, doenças nos órgãos. Não estou a falar de um acidente repentino onde a gente parte um braço ou uma perna. Isso é outra história. Está bem? Estou a falar de doenças que se desenvolvem no corpo. Tem a ver com situações de mágoa, de curas que não são feitas, que a gente fica ali a bater permanentemente a tecla ali no nosso passado e não saímos daquele registro e pumba e todos os dias e fizeram-me e disseram-me. Saiam disso. Está bem, amores? Saiam disso. Não é saudável. Não traz já nada de positivo, porque está feito, não há como remediar. O que há é pôr uma pedra em cima do assunto e virar o nosso foco para a nossa vida dali para a frente. Para a frente. Ouçam as minhas palavras. Para a frente. Não é olhar para trás. Do passado a gente traz apenas e só a lição. Mas não temos que estar permanentemente 24 horas a pensar no mesmo assunto e a bater na mesma tecla. Está bem? Desculpem lá aqui o chá. Mas escorpiões e caranguejos e peixes sofrem de uma maneira demasiado intensa. Pronto, é a característica deles, não é? Mas pronto. E às vezes não é bom. Pronto, eu só estou a dizer isto porque gosto muito dos signos de água, identifico-me bastante e não gosto de ver ninguém sofrer. Às vezes temos que ser um bocadinho frios até mesmo para o nosso próprio bem, não é? Para a gente conseguir continuar a trabalhar, continuar a olhar para os nossos filhos, continuar a seguir com a nossa casinha para a frente, continuar com a nossa vida em frente. Assim que vocês fizerem esta cura, em termos definitivos, este cavaleiro de ouros vai se apresentar na vossa vida. Esta pessoa só está à espera que vocês parem de pensar no passado, para ganhar segurança emocional para se apresentar. Enquanto esta pessoa vir vocês a olhar demasiado para o passado e a falar demasiado no passado e a pensar demasiado no passado, esta pessoa vai se sentir insegura e não se vai apresentar. Pois, tem medo das ilusões. Poderia ser uma grande aliança, sim, trazer-vos até prosperidade. E pensem numa coisa, 2025 é um ano de conclusões na numerologia. Nós estamos perto do final do ano. O que não foi concluído até aqui vai ter que ser concluído nestes 2 meses que faltam, novembro e dezembro. O que quer dizer que, no sentido de concluir assuntos na nossa vida, acabar com certas coisas definitivamente na nossa vida, estes 2 meses, esta energia de conclusão vai se intensificar. E as coisas vão mesmo acontecer. Isto porquê? Porque convém entrar no próximo ano, 2026, que é um ano de numerologia número 1, convém a gente entrar com as lições devidamente aprendidas, mas ultrapassadas, a olhar já para a frente, já sem dor, já sem mágoa, ok? Porquê? Para não repetirmos no ano em que tudo começa uma jornada nova, é o ano número 1, para não estarmos a repetir os mesmos erros do passado e voltarmos outra vez ao mesmo ciclo.
Aí a gente não está a virar ciclo, a gente está a repetir o ano letivo anterior. O ano letivo de aprendizagem que não foi feita. Ok? Perceberam a analogia? Pronto. É um bocadinho por aqui. A gente tem que rir. A gente tem que rir. Ora bem, vamos lá ver aqui. Para quem já me segue, sabe que eu gosto de tirar aqui o conselhozinho dos arcanjos. Eu tiro sempre um conselhozinho. Eu tenho outro baralho para tirar conselhos também. Mas agora ando numa do baralho dos arcanjos e que estou a gostar muito. São cartas lindíssimas e sempre com mensagens fabulosas. Diz assim: estás seguro. Arcanjo Miguel. Adoro. Estou a preparar-te de energias densas e a velar por ti, pelos teus entes queridos e pela tua casa. Façam pausa. Cartas lindíssimas. Atenção a esta mensagem. Tem tudo a ver com aquilo que eu estava a dizer. Está bem? Sintam-se seguros. Avancem para a frente. Vocês estão protegidos. O fundo do deck com o arcanjo Uriel diz-nos o seguinte: sabes o que fazer. Confia na tua sabedoria interior e segue-a sem mais delongas. Ou seja, vocês sabem exatamente aquilo que têm que fazer, o que devem fazer, o que é correto fazer. Portanto, meus amigos, minhas amigas, não sei do que é que vocês estão à espera. Aqui com a temperança estamos a falar de signos como o Sagitário, Peixe, Escorpião ou Câncer, Gêmeos, mais Virgem outra vez, outros caranguejos como vocês, Balanças, Carneiros, Aquários, ali Leão e Virgem, Capricórnios, Peixe. Pronto, signos de terra é o que vejo. Está tudo. Meus amores, não se esqueçam de ver o vídeo do dia 11/11, está bem? O dia do portal, que traz uma energia cada vez mais forte, mais densa. Não se esqueçam que, como eu disse, o ano está a chegar ao fim, as energias adensam-se para que se cumpram os karmas. E pode ser que tenham ali mais uma mensagem que vos vá ajudar durante o decorrer deste mês, está bem? Um beijinho grande e até um dia destes. Não se esqueçam de clicar aí no coraçãozinho, que é para levarem a tal leitura bónus a partir do dia 20. Do dia 20 ao dia 30 ou 31, pronto. Este mês é novembro, acho que é 30 dias. Um beijinho grande. Fiquem bem, está bem? Trulli!